Oi, todo mundo! Hoje a gente está aqui para falar do Band of Brothers, que é uma minissérie que passava na HBO. De que ano era essa minissérie, Humberto? Essa minissérie foi lançada pela HBO em 2001. Isso, então. Bom, o Humberto vai falar um pouquinho da série pra gente. Bom, estamos aqui após uma longa invernada para falar dessa série magnífica, produzida pela HBO, e co-produzida pelo Tom Hanks e pelo Steven Spielberg. Essa minissérie conta a história da Easy Company, integrante da 101ª Divisão Aerotransportada dos Exércitos dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ela acompanha essa companhia especificamente desde a sua preparação em Toccoa, que fica no estado da Geórgia, até a captura do Ninho da Águia, que era a fortaleza de Hitler nos Alpes. E essa minissérie ela se destacou por vários motivos, principalmente pela ambientação e pela veracidade. A reprodução que fizeram do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é impressionante. Né? Para vocês terem uma ideia, para reproduzir os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, eles utilizaram mais de 10 mil atores extras, cerca de 700 armas autênticas, 400 armas de borracha e cerca de 14 mil caixas de munição em cada dia de filmagem. Além disso, tanques da Segunda Guerra Mundial foram restaurados, um avião C-47 autêntico foi usado e a vila que serviu como cenário para as 11 cidades europeias tinha o tamanho de 9 campos de futebol americano. Essa série teve um custo de produção que ultrapassou o Resgate do Soldado Ryan, né? Custou cerca de 125 milhões de dólares, levou 9 meses para ser finalizada. Isso rendia a série o título de maior e mais cara série já feita para televisão. Foi superada apenas pela nova produção que também sobre o mesmo assunto, também do Tom Hanks e do Steven Spielberg, chamada The Pacific, que conta, evidentemente, a campanha dos Estados Unidos contra o Japão na área do Pacífico. Foram quantos episódios, Humberto? São 10 episódios, né? E algumas coisas são interessantes a serem ressaltadas. Primeira coisa que vocês vão reparar é que cada episódio é focado em um personagem específico. É sobre a ótica desse personagem que esse episódio é contado. Alguns episódios tiveram uma projeção maior, tiveram mais destaque. Um deles recebeu alguns prêmios específicos, como o episódio número 6, chamado Bastogne, que conta a história dessa companhia, da Easy Company, perto da cidade belga de Bastogne, durante a Batalha de Bulge. Esse episódio específico é mostrado sob a ótica de um dos médicos da companhia, o Eugene Doc Rowe. Um episódio impactante, com algumas cenas trágicas, de ferimentos graves em alguns personagens principais dessa série. E é um episódio comovente, difícil de ser visto, causa uma certa apreensão em quem está vendo, e é excepcional. Outro episódio que marcou também muito, muito a série é um episódio chamado Why We Fight, que é quando a companhia, a Easy Company, avança já sobre o território alemão e descobre um campo de concentração nazista. É importante a gente dizer que nas nossas lembranças de estudo sobre a Segunda Guerra Mundial e filmes que a gente viu, a gente não se dá conta de que a descoberta desses campos de concentração para os próprios americanos que chegaram lá foi uma surpresa. Eles não tinham consciência de que aquilo estava acontecendo, inclusive a população que ficava próxima dos campos de concentração. A própria população alemã, boa parte da população alemã, não tinha consciência das atrocidades que eram feitas naqueles campos de extermínio que ficavam próximos à cidade. Nem todos os alemães eram nazistas. Né? Tem gente que acha, alemão, não era isso que acontecia. Uma coisa interessante é que nesse episódio específico tem uma cena onde aparentemente a viúva, né, de um oficial alemão, que no começo do episódio se mostra altiva, um pouco arrogante face à invasão dos americanos na cidade e entram na casa dela para procurar bebida e provisões, coisas da guerra. É até compreensível o que ela imagina, mas nesse mesmo episódio a população alemã, chamada pelo comando alemão,
pelo comando americano a enterrar os corpos que foram encontrados nesses campos de extermínios. E essa viúva, então, é vista em uma cena marcante, onde ela chora copiosamente, enterrando os corpos, mostrando que ela desconhecia o que era feito e extremamente envergonhada pelo que o próprio exército fez. E provavelmente o que o marido tinha contribuído para fazer. Quer dizer, é um episódio marcante, assim como a maior parte da série. Bom, uma coisa legal de ressaltar da série é a maneira, o contexto melancólico que foi dado em alguns momentos, como, por exemplo, o início de alguns episódios onde alguns veteranos dão depoimento, né, extremamente emocionados sobre o que aconteceu de verdade lá. E alguns desses veteranos, inclusive, são retratados, são personagens da série. E isso merece um destaque especial, porque empresta um coeficiente de veracidade muito grande ao que aconteceu, te transportando você automaticamente para dentro da companhia. Em alguns momentos você torce muito com os personagens, em alguns momentos você sofre muito com os personagens, e esse talvez seja o maior mérito da série, é o fato de catapultar toda a dramaticidade ocorrida na Segunda Guerra Mundial, né? Você fica realmente envolvido pela trama, e isso é muito legal. A série, para vocês terem uma ideia, ganhou inúmeros prêmios. Eu vou ler alguns aqui para vocês. A série foi indicada para 19 prêmios Emmy e ganhou 6, incluindo melhor minissérie, melhor elenco para uma minissérie, filme ou especial, e melhor direção para minissérie, filme ou especial dramático. Também ganhou um Globo de Ouro por melhor minissérie ou filme feito para a TV, um prêmio do American Film Institute, e foi selecionado para um prêmio Peabody, por permitir a ambos história e memória, criar um novo tributo àqueles que lutaram pela preservação da liberdade. Também ganhou um Writers Guild Award em 2003 pelo 6º episódio, Bastogne, que realmente é muito bom. Enfim, é uma série altamente conceituada, e a gente tem que ressaltar, que também não pode deixar de falar, do incrível casting. Realmente os atores escolhidos foram muito bons. Tem algumas pessoas que são figuras fáceis de você encontrar pelo cinema e televisão. O Ron Livingston, que é o Capitão Lewis Nixon. Você tem aí o Damien Lewis, que agora é protagonista da série Homeland. Você tem o Donnie Wahlberg, irmão do Mark Wahlberg. Você tem o Neil McDougall. Você tem quem mais aí? O Michael Fassbender, que está aí agora fazendo filme a 3x4 e realmente é muito, muito bom ator. Você tem um personagem que a gente não pode deixar de falar, pessoal que gosta de série e curtiu Friends. Você tem uma participação incrível do David Schwimmer, que é o nosso Ross de Friends, que aparece como um personagem que é odiado por toda a companhia, sem exceções, ninguém gosta dele. É um cara que ele faz o papel de um oficial que é inapto para ação, inapto para o comando, mas costuma transitar bem pela parte burocrática e é extremamente vaidoso. E outra coisa outro cara que vocês vão encontrar, e de repente quem vê aí algumas séries dessas vai reconhecer, ou não vai reconhecer, porque ele está totalmente diferente nessa série, é o Matthew Cedal, que é o pai do Dan de Gossip Girl. E ele está muito bem nesse papel. Ele é o meu personagem predileto da série. A Tati também, que viu também a série, também achou ele o personagem mais legal. Deem uma olhada nele. Ele aparece lá, acho que talvez pelo 4º ou 5º episódio, não sei dizer bem, e faz o papel de um oficial absolutamente pragmático, frio, mas extremamente competente, né? E ganha assim, o respeito dos outros soldados e tem umas sacadas bem legais. Ele fala umas coisas interessantes durante a série. É realmente imperdível. Não deixem de ver. Quem não viu, não deixe de ver. Eu fiz questão, inclusive, de comprar o Blu-ray, porque os detalhes são magníficos, né? A reprodução de tudo que aconteceu é espetacular. Quem vê fica marcado. A trilha sonora é fantástica, encaixa perfeitamente com a proposta e com a temática
do seriado. Bom, então tá, vou falar um pouquinho pra vocês do que eu achei dessa série. Eu não vi a série logo que ela saiu, eu vi faz pouco tempo, e eu praticamente vi os 10 episódios numa tacada só, que é uma coisa que eu não recomendo pras pessoas, porque a carga emotiva dessa série é grande e, sei lá, eu cheguei a ver 3 episódios no mesmo dia, assim, um atrás do outro, e é uma coisa, assim, é pesado, né? Você sente, assim, tanto quanto melancólico, eu diria. Então, assim, um episódio por dia é a minha sugestão pra vocês, tá? Doses homeopáticas. Esse episódio que o Humberto comentou sobre os soldados americanos descobrindo o campo de concentração foi um episódio que me marcou bastante, porque eu mesma não fazia ideia de que as pessoas não sabiam que os campos de concentração não estavam acontecendo, mesmo, principalmente assim, as pessoas que estavam na guerra, né? Que estavam lá lutando, né? Então, eu achei bastante interessante, né? A forma como eles retrataram esses americanos chegando ao campo de concentração, descobrindo aquilo tudo e não sabendo o que fazer, né? Então, assim, a primeira coisa que eles pensaram em fazer foi em alimentar, né? Dar água pro pessoal que estava lá no campo e, enfim, até apareceram uns médicos lá da companhia e dizer que não podia e tudo mais, né? E essa coisa de até mesmo as pessoas que moravam nas redondezas, né? Não saberem que aquilo tudo estava acontecendo, né? E esses moradores mesmos é que foram obrigados a irem até lá, enterrar todos aqueles corpos. Então eu achei bem chocante. Bom, fora isso, né, o nome da série, né, Band of Brothers, foi tirado de uma linha de uma peça do Shakespeare, o Henrique V, e a frase é We feel, we happy feel, we Band of Brothers. Se não me engano, em algum dos episódios, um dos veteranos de guerra que aparece no início dos episódios acaba contando pra gente que foi daí que surgiu esse nome. E esse título retrata bem o que acontece na série mesmo, né? Que provavelmente é o que deve ter acontecido na época mesmo. Esses soldados, né, que acabaram se transformando ali meio que numa família, né? Eles só podiam depender de si mesmos e dos outros que estavam ali próximos a eles. Então a série mostra também bem esses vínculos criados entre esses soldados. Inclusive tem um que não me lembro o nome dele agora, mas depois eu coloco escrito aqui embaixo, que era um cara que ele era um soldado fantástico e tal. Ele aguentou de tudo, né, que aconteceu ali na guerra, mas o que ele não aguentou, e aí depois disso ele ficou até meio maluco, né, ele não aguentou ver 2 amigos deles, né, ferido e tudo mais. E como o Humberto falou também, acho que surpresa para quem gosta de séries, né, é ver lá o David Schwimmer, né, que é o Ross do Friends, que a gente viu, sei lá, por 10 temporadas, né, como o engraçadinho ali na série, e de repente a gente vê esse cara atuando numa série tão dramática, e assim, logo o primeiro episódio já é sobre o personagem dele, né? Cada episódio tem o foco em um personagem especificamente, e o primeiro já é logo com ele, né? E ele é um cara assim, bem filho da puta mesmo, sabe? Ninguém gosta dele e tal, e eu achei assim, depois, quando o episódio começou, assim, eu fiquei bem com o pé atrás, mas ele foi bem nessa empreitada. E o cara, né, do Gossip Girl, que é o pai da famíliazinha lá do seriado, como um dos soldados mais fodões ali da Easy Company. E ele, assim, ele é um cara recluso, assim, de poucos amigos, então os outros soldados acabam criando várias histórias sobre ele que ninguém sabe se é verdade ou não, né? Existem várias lendas sobre ele. Mas no fim das contas o cara é bom mesmo, ele acaba ajudando todo mundo ali. E tá irreconhecível mesmo. Você vai ficar um tempão procurando esse cara ali no meio do elenco. Eu mesma demorei um pouquinho pra achá-lo ali. E bom, pra quem gosta de filmes de guerra, essa série é imperdível. Simples assim. Bom, gente, é isso. Fica então a dica dessa série, que eu acho que quem não viu precisa ver. E depois, logo mais a gente volta. Se vocês tiverem alguma sugestão, enfim, pra gente aqui fazer esses podcasts, pode deixar pra gente aqui nos comentários mesmo. E é isso então, um beijo pra todo mundo, até mais. É isso aí, pessoal, comentem à vontade. Já tem um pedido aí de Twin Peaks e um pedido de Friends para podcast, para essas séries, mas não deixem de dar sugestão. E é isso aí. Qualquer hora a gente volta aí. Um abraço. Sim, tchau, tchau. Please hang up and try again.